sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de UPE, a gente vai falar um pouquinho sobre a reciclagem e a importância da reciclagem, não só para o nosso mundo, mas para nós mesmos, para o nosso dia a dia e para as coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês é se vocês já ouviram falar dos 5 R's da reciclagem, que são repensar seus hábitos e as suas atitudes, reciclar, transformando algo que você tem em um produto novo, reutilizar, que seria aumentar a vida útil de um produto, reduzir a geração de desgaste e recusar produtos que agridem a saúde e o meio ambiente. Com base nessa proposta, a gente elaborou uma abordagem mais abrangente do que seria esse conceito dos 5 R's, que vai para além da reciclagem, podendo ser útil no nosso dia a dia e na nossa vida prática. O primeiro deles é repensar, que significa reavaliar a sua atitude, reavaliar a maneira como nós utilizamos os recursos do planeta, porque eles não são infinitos, como a água, a energia elétrica, os alimentos e até os nossos recursos financeiros. Então, repensar significa, ao consumir um produto, eu preciso realmente desse produto? Vale a pena eu adquirir esse produto? Esse produto é o melhor para mim e para o meio ambiente? Está na hora de comprar ou de utilizar esse produto? Eu posso utilizar esse produto? Eu tenho autorização para utilizar esse produto? Enfim, essas são algumas perguntas que nos ajudam a repensar os nossos impulsos, principalmente os impulsos imediatistas, que possam ir na contramão das questões legais e dos tratos feitos em nossa casa ou na escola. E preservar não só as nossas palavras, como também a segurança e o nosso planejamento financeiro. O outro termo é reciclar. As preocupações com a preservação e o planejamento mundial devem ser significativas nas suas vidas também. Os cuidados com o meio ambiente tornam-se cada dia mais importantes. As mudanças climáticas já são uma realidade e nós temos que agir para garantir a nossa sobrevivência e também a sobrevivência do nosso futuro. Reciclar, mais do que um cuidado com o futuro, é um zelo, um ato de bondade com o seu presente e com o ambiente que nos trouxe até aqui e que até o momento tem conduzido as nossas gerações. Preocupar-se com o meio ambiente é uma maneira de preocupar-se com você mesmo, com o seu futuro e também com o futuro das pessoas que estão próximas a vocês. O próximo conceito é o conceito de reaproveitar. Quando nós utilizamos a casca de uma fruta, por exemplo, a gente pode usar essa casca para fazer um suco ou para fazer um doce, ou também para adubar a terra. E nós podemos transformar uma calça velha, ou uma bermuda, ou uma saia, em um outro objeto que a gente possa usar. Ou até mesmo essa roupa antiga, a gente pode customizar e criar algo novo. Dessa maneira, nós estamos reaproveitando, estamos praticando o ato de reaproveitar. Isso é muito mais do que apenas deixar de gastar, é trazer um aspecto lúdico, ser criativo, inventivo e valorizar a nossa capacidade de ir além. Nesse slide, por exemplo, é o fundo de 2 garrafas PETs, onde foi pintado, trabalhado
e feito o desenho de dois gatinhos, e esse fundo dessa garrafa que iria para o lixo e iria denegrir o meio ambiente, está sendo usado como vaso para duas plantas. E da mesma forma que esse desenho, esse slide trouxe esse aspecto, o reaproveitar pode ser valorizado de várias outras formas e com diversos objetos que, em vez de jogá-los no meio ambiente, nós podemos reaproveitá-los. Revisar, que significa fazer uma pesquisa de preço, buscar novas oportunidades, ou seja, ampliar a visão sobre os caminhos e as circunstâncias que existem ou que podem ser criados. Por exemplo, que tipo de serviço nós podemos prestar para um vizinho? Nós podemos passear com o cachorro, ajudar a fazer as compras do supermercado ou ajudar a carregar essas compras, cuidar de alguma criança, ajudar nas atividades do nosso dia a dia em casa. São atividades que não precisam necessariamente envolver uma remuneração financeira, mas que podem ser interessantes como uma maneira de nos aproximar das pessoas que nos cercam, dos materiais envolvidos, e nós temos que fazer algo que torna essa relação uma relação satisfatória, não só para a gente, mas para as pessoas que nós estamos ajudando. Restabelecer. A gente fala muito em consertar, em arrumar, usar pilhas recarregáveis, ou seja, estamos nos referindo a preservar, a ter um bom uso do que nós já temos. Nos referimos também à atividade ligada à manutenção ou reestabelecimento de uma ordem de produtos, de objetos que nós temos, que seja parecido com os velhos ou descartáveis, com uma nova atitude. Podemos torná-los perfeitamente reutilizáveis. Isso é uma possibilidade de recriar, de repensar a vida e os nossos hábitos de maneira simples, reestabelecendo a nossa comunhão com o meio ambiente e com as pessoas que nos cercam. E dessas práticas, algumas dessas práticas vocês já pensaram em praticar ou praticam no dia a dia da sua casa? Quais dessas práticas que você acha mais interessante e que você pode usar no seu dia a dia? Pense sobre elas, reflita, reduza, reutilize e recicle para que o nosso ambiente, o nosso meio ambiente e o nosso futuro venha a ser um pouco mais agradável principalmente para as próximas gerações. Responsabilidade. O que seria então ter responsabilidade? Ter responsabilidade significa responder por suas escolhas, por suas atitudes, por suas decisões. É ter maturidade de enfrentar a escolha que você faz. Perceber os seus defeitos e as consequências dos seus atos, das suas ações. Sentir-se responsável pelo que você combinou com quem você prometeu alguma coisa. Cumprir prazos, cumprir objetivos, ter metas e principalmente terminar o que começou. Uma responsabilidade hoje que vocês têm no dia a dia escolar, por assim dizer, é a responsabilidade de estar no horário na escola, a responsabilidade que você prometeu ou que você combinou com os seus professores em sala de aula, a responsabilidade com as suas atividades, as responsabilidades que você tem no que você combina com os seus pais, com a sua família. Se é combinado, se está de acordo que você arrume a cama, por exemplo, você tem que cumprir a sua parte de arrumar a sua cama. Isso significa que você tem responsabilidade. Então, ser responsável é cumprir as coisas que vocês combinam, ou com os coleguinhas, ou com os professores, ou no dia a dia, na sua vida familiar.
Outro conceito bastante interessante para a gente finalizar é o conceito da paz. A paz ela é um estado de tranquilidade, calma, harmonia e traz entendimentos de cooperação nas suas relações. Por exemplo, se você tem um combinado com a sua mãe e você cumpre o seu combinado, isso traz paz, tanto para você dentro do seu relacionamento com a sua mãe, quanto para a sua mãe. Então, atitudes maduras e equilibradas, elas são tomadas a partir da responsabilidade e ajudam a trazer a paz nas nossas relações e também com o meio ambiente. Somente em um ambiente de paz é possível alcançar a prosperidade e realizar os nossos sonhos. A guerra, que é o contrário da paz, ela traz o caos, o sofrimento e a dor. Então, procure viver em paz consigo mesmo e com as pessoas que te cercam. E principalmente em paz com o meio ambiente, sabendo que o meio ambiente vai retribuir o que você faz a ele, trazendo também esse equilíbrio para a sua vida. Certo, galera? Então vamos para a nossa atividade. A nossa atividade ela está dividida em duas partes. A primeira parte se encontra na página 70. É uma atividade bem facinha, bem rapidinho, que rapidinho vocês vão fazer. Para saber se você é uma pessoa responsável, responda as seguintes questões. Entrego os meus trabalhos escolares dentro do prazo? Tem 2 quadradinhos, sim, não. Você vai marcar se você entrega, sim. Se você não entrega, não. Cuido bem das minhas coisas. Essas minhas coisas são as suas coisas pessoais. Suas roupas, seus sapatos, seu material escolar, coisas que são somente suas, não é um bem comum da sua casa, coisas que são apenas suas. Sim ou não? Respeito às normas. Normas, por exemplo, a escola tem normas. Você respeita as normas da escola? Você respeita as normas, as regras da sua casa? Sim ou não? E a última, pratico a reciclagem dentro da sua casa, na escola. Você pratica a reciclagem? Sim ou não? E a outra atividade está na página 71. Na página 71, você vai responder a primeira pergunta. O que você tem feito para buscar a paz em seu ambiente escolar? Na escola, como que você procura essa paz? Por exemplo, tem como procurar a paz escolar no seu ambiente escolar, perturbando os coleguinhas, por exemplo? Ou, uma outra maneira, deixa eu pensar. Em uma atividade lúdica na escola, na quadra, por exemplo, um colega não quer que você é, jogue uma bolinha de papel nele e você continua jogando. Isso é procurar a paz? Não. Então, o que você pode fazer para buscar a paz dentro do ambiente escolar? Essa pergunta se refere apenas ao ambiente escolar, beleza? Na letra B, pinte os espaços com os valores que podem ajudar as crianças a encontrar paz no mundo. Entre algumas delas, você vai ler todas elas e vai pintar o que você acha que ajuda a encontrar a paz no mundo. Na primeira linha, eu vou ler só a primeira linha, está escrito revolta. A revolta, ela ajuda a encontrar a paz? Se não, você não pinta. Se sim, você vai pintar esse quadradinho que está escrito revolta. Ao lado de revolta está escrito leveza. A leveza, ela ajuda a encontrar a paz no mundo? Se sim, você vai pintar esse quadradinho. Se não, você não pinta. O próximo, amor, respeito, coragem, tristeza. Cada um desses quadradinhos você vai ler e vai pintar somente aqueles que ajudam a encontrar a paz no mundo. Beleza, pessoal? Galera, essa é a nossa atividade, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer coisa vocês podem me procurar no meu WhatsApp, no meu e-mail e no Classroom. Eu estou disponível para vocês. Qualquer dúvida é só anotar e me perguntar. A nossa próxima aula é na quinta-feira. Encontro vocês então na
quinta-feira para nossa aula, para nossa live, onde vocês vão estar, alguns alunos presencialmente em sala, né? Outros vão estar em casa, mas a gente se encontra na quinta-feira. Beijinhos para vocês e até a nossa próxima aula. Começando o último capítulo, bom dia para vocês. Eu trago para vocês um pouco de noções de estatística. O capítulo chamado no livro, o último capítulo, é tratamento de informação. E ele faz parte de noções de estatística. O que é isso? É a parte da matemática responsável por organizar os dados, tabular, colocar em gráficos, para você interpretar um contexto geral a partir de um pequeno grupo. Por exemplo, eu posso ver o comportamento de algumas pessoas com sintomas de coronavírus e a partir desse pequeno grupo eu fazer uma interpretação, uma resposta, uma dedução, chegar numa conclusão de que vale para todos. Vejam só, então, algo mais específico desta parte da matemática. Bem, a estatística é a parte da matemática que estuda métodos e coleta, organização, análise e interpretação de dados levantados em uma pesquisa, com o objetivo de fundamentar uma tomada de decisão. Essa palavra é importante, tomar decisão. Porque se eu faço uma pesquisa com um pequeno grupo de pessoas e vejo um comportamento, eu posso tomar uma decisão e orientar uma população. A etapa, você vai fazer um planejamento de pesquisa. O que investigar? Também tem dentro do tratamento de informação a coleta de dados, que são os levantamentos das informações. Por exemplo, você vai fazer um questionário, vai fazer entrevista, tudo isso entra na parte de coleta de dados. Depois você vai apresentar esses dados. De que forma? Apresenta-se através de tabelas ou de gráficos, ou pode apresentar com os dois. É muito comum a gente ver em jornais. A análise e interpretação dos resultados é a parte que você faz, então, aquela análise de tudo, o que aconteceu, em que momento, para você fazer para você chegar próximo de uma resposta. A representação gráfica é uma forma de apresentação dos dados. Assim, os gráficos são representados feitos por meio de desenhos que podem ser com figuras e que relacionam grandezas envolvidas. Deve conter essas informações aqui que são fundamentais. Para os alunos que já estudaram no Atléticos, vocês já fizeram muitos trabalhos de gráficos. Lembra uma vez que vocês tiveram que sair pelo corredor perguntando o peso de cada um? Tô lembrada até hoje, que vergonha que eu passei de vocês saírem perguntando peso, porque mulher não gosta de falar o peso. Não vem perguntar para mim quanto que eu peso, não, hein? Então, olha só. Quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que ter noção, então, que vai ter que ter um título relacionado à pesquisa. Vamos supor, o uso de computador em casa. Pode ser um título. E você faz uma pesquisa com as pessoas, quem que usa, quem que não usa, e depois organiza os dados na tabela. Você precisa de um assunto. Esse assunto é um pequeno texto explicando abaixo do título sobre o que se trata. Nesse caso que eu falei usando o computador, você coloca use computador em residência no ano de 2020. Por quê? Porque devido à pandemia, a gente observou um número bem acentuado. Inclusive, os computadores que antes valiam 3.400, esse computador está valendo em torno de R$5.000. Ou seja, foi uma situação que gerou um acréscimo aí, né? Porque tem muitas empresas lucrando com isso. Além disso, você também vai ter que colocar as grandezas, né? Se for o caso de uso de computador, você vai olhar o quê? As famílias, né? Que vão responder, quantas famílias, e a quantidade. Então, são os dados, uso de computador e quantidade, para você estar relacionando. E o mais importante, a fonte. Por que é importante? Porque se é uma pesquisa sua, você é dono dela.
Essa fonte você tem que colocar lá informações obtidas através disso, dos alunos do 6º ano do Colégio Atléticos. Porque essa fonte é como se fosse falando que é uma propriedade sua. Se alguém for usar, ele tem que colocar como referência. É um trabalho seu, isso é muito importante. Olha só como pode ser utilizada a tabela. Ó. O uso da bicicleta é viável? Aqui, algumas pessoas colocaram as dificuldades, né? 3% falou que uma das dificuldades é o clima, né? Pode ser em dias frios, não é muito bom ficar andando de bicicleta. Segurança pública é questão de o perigo, né? Outra coisa, o desrespeito, em relação à segurança pública, 3,80% disse que é perigoso. Desrespeito aos motoristas, 20,40% já não indicaria por causa disso aí, né? Questão de desrespeito aos motoristas, números de acidentes. E o trânsito, no geral, 20,80%. Nem sempre ele é favorável, não tem as vias, né, próprias para ciclistas. É o caso também das poucas ciclovias, está no 43,40% de respostas. Então, vamos ver o que tem essa interpretação aqui. Ó. Muitas pessoas até querem utilizar a bicicleta como meio de transporte, porém se deparam com inúmeras dificuldades. Então, essas são as dificuldades que as pessoas responderam. O que a gente observa aqui em cima? Tem o título, tem uma informação, tem as grandezas na coluna de clima, segurança pública, desrespeito aos motoristas, tem também os números que são em porcentagem, tem o desenho das bicicletinhas e faltou colocar aqui a fonte. Aliás, tem, ó, deixa eu minimizar aqui que aparece fonte, Jornal Gazeta do Povo. Então tá completinho isso aqui. Olha outra. Esse aqui é um exemplo de barra vertical de colunas. Ele está. O Maurício veio falar que vai cantar parabéns. Olha só, tem as colunas, barras verticais, ou pode ser colunas horizontais, tá bom? Pode ser linhas ou colunas. Esse caso aqui, falou esse tipo de gráfico, a grandeza que varia está no eixo vertical. Sotaque dos estrangeiros. Aí tem a representação. A participação dos veículos importados no mercado brasileiro está aumentando. Aí coloca os carros mais importados no nosso quadro econômico, né? Que vem a questão de valores e vem também a marca, né? Que é a preferência das pessoas. Os carros mais importados: Fiat Siena, da Argentina, 46 mil mais ou menos. Segundo é um Space Fox. Depois, terceiro, Hyundai Tucson. Quarto, um Classic Sedan. E quinto, Toyota Hilux, com os respectivos valores. Eu queria saber a data, porque... tá aqui em cima. Bem aqui em cima tem 2006 e 2009. Porque esses carros aqui já estão bem rodadinhos, né? Nesse nosso dia a dia. Então, tá aí os valores dos veículos e a questão da importação. A quantidade está representada nessas colunas, ó. O que vem de exportação e importação. Hoje eu quero que vocês tenham só uma noção de bater o olho e reconhecer, tá bom? Porque isso é muito importante para o aluno do 6º ano. Mais à frente, vocês vão aprender a utilizar tabelas, não só na matemática, mas também na física, na química. Outro tipo de gráfico são as colunas duplas. Nesse caso aqui, são notas dadas pelos adolescentes entrevistados. Na empresa Jogos e Manias, pesquisou 5 capitais brasileiras a opinião de adolescentes sobre os tipos de jogos para computador. Então, tá aí. Colocou dois
2 colunas, fez pesquisa em Salvador, Goiânia, Curitiba, Vitória e São Paulo. Nota do que os goianos deram para a empresa Jogos Mania foi 6,5. Aquele de linha que eu falei são as barras horizontais. Esse aqui fala como o aumento da expectativa de vida do brasileiro em anos. Uma questão muito importante também. É baseado nisso que a gente faz, que o governo rege a lei de aposentadoria, né? Tem a fonte lá embaixo. Os homens, aumento da expectativa em anos aumentou de 50 anos, mais ou menos, para 68. E de mulheres, de 56 anos, lá em 1970, hoje, que é o dado dessa pesquisa, foi em 76 anos a expectativa de vida das mulheres, ou seja, as mulheres vivem até 76 anos, mais ou menos. Pesquisa com a fonte no IBGE e no FGV. E 68 anos para os homens. Aqui também tem outro dado com várias informações de quanto ao lixo a humanidade produz por dia. Dá parabéns. Aparece também, olha como uma linha, evolução da população de Curitiba. E gráfico de pizza, que é chamado de gráfico de setores. É utilizado quando queremos comparar a parte em relação ao todo. Uma circunferência tem 360 graus e essa equivale a 100%. E aí a gente faz uma continha para ver a representação de cada parte. Para hoje, observem apenas a questão do título, das informações, da fonte e do tipo de gráfico. Pictograma são com os desenhinhos. E aí aqui é uma representação de como que constrói um gráfico, né? Colocar as colunas, os dados, né, bem distanciado, que ele colocou meio centímetro para cada coluna, dado da coluna, e na horizontal de 1,5 a 1 centímetro, 1 centímetro a 1,5, e colocar as grandezas que variam. Nesse gráfico aqui, para qual matéria você mais estuda, tem matemática, língua portuguesa, ciências, história e geografia. A gente consegue perceber que eles estudam mais para matemática, mesmo que não seja a maior nota, tá? A gente está olhando a quantidade de tempo de estudo. Língua portuguesa, fica essa parte roxinha, 5%, está escrito lá dentro do gráfico. Ciências, que é a parte amarela, 15%. História, a parte azul clarinho, e essa roxa, geografia, 5%. Essa pesquisa aqui não apresentou a fonte, olha só, isso aqui é um dado importante. Não sei quem fez essa pesquisa, quando fez, que turma que foi, e isso acaba prejudicando a interpretação. Mas vocês também fizeram um gráfico desse na escola sobre as disciplinas que os alunos mais gostavam, lembra disso? Então, isso aqui dá para a gente ter uma visão, através do desenho, de informações gerais das respostas das pessoas. Bem, essa noção intuitiva é que eu queria falar para vocês sobre tratamento de informação. Hoje é o último dia de aula, deixo então essa informação aqui para vocês sobre o que é a matemática, está presente em tudo que nos rodeia, com maior ou menor complexidade. Perceber isso é compreender o mundo à nossa volta e poder atuar nele. Da importância da gente compreender a matemática. Estou muito orgulhosa de vocês, que mesmo nesse momento de pandemia estiveram comigo até aqui. Eu amo demais cada um de vocês, sei as características, sei das capacidades, estou muito orgulhosa de vocês e tenho certeza que estaremos juntos muito em breve. Essa mensagem de Charles Raj tem tudo a ver com o projeto de autoestima e eu quero deixar para vocês. Evoluir depende primeiramente de cada um de nós, porque somos nós que temos o potencial. Pensem nisso, o potencial de cada um está dentro de cada um. Acreditem em vocês, porque eu acredito. E eu tenho certeza que se você acreditar, você vai ser feliz. Um grande beijo
ótimo final de semana.